A saída de Juan do São Paulo, gente, olha, é daquelas que doem, viu? Não é pelo jogador em si, não é pelo nome que vai entrar para a história, porque, sejamos sinceros, o Juan não teve nem tempo de mostrar tudo o que poderia. Mas o que incomoda é a forma, é o descaso, é o jeito como a diretoria trata certos jogadores. E mais ainda, como a torcida é a última a saber, a última a entender, a última a ser respeitada. A gente aqui, torcendo, acompanhando, gastando dinheiro com camisa, com ingresso, e do outro lado parece que tem um clube que faz tudo no escuro, escondido, como se não devesse satisfação para ninguém. O que se ouviu pelos bastidores é que o Juan não estava nos planos. E tudo bem, isso faz parte. Nem todo jogador vai ser aproveitado. Mas será que não dava para ser mais transparente? Será que o torcedor não merece pelo menos um comunicado decente, uma entrevista explicando, algo oficial? Porque o que chega pra gente são só boatos, fofocas, vazamentos. É o tal segundo fontes, informações internas, e a diretoria calada. Isso enfraquece demais o elo entre o clube e a torcida. Fica parecendo que a gente é só plateia, não parte do São Paulo. E outra coisa que pesa, a forma como o jogador foi comunicado. Internamente, dizem que o Juan soube que não ficaria sem muito papo, sem muito carinho. Um tchau e pronto. Como se fosse só mais um número, só mais um nome a riscar da lista. E aí a gente pergunta, que clima é esse dentro do CT? Que ambiente é esse onde os jogadores não se sentem valorizados nem no momento da saída? Porque, olha, isso respinga, isso vai criando um clima ruim, um ambiente tóxico. Jogador que tá chegando sente. Quem tá lá dentro sente. E o desempenho em campo, claro, é afetado. Não é a primeira vez que isso acontece no São Paulo. A gente já viu casos parecidos. Jogador saindo pela porta dos fundos, sem despedida, sem uma palavra. É um padrão que se repete. E aí vem a pergunta, quem tá cuidando dessa parte humana no clube? Porque futebol não é só tática, não é só resultado. É gente. É relacionamento. É saber tratar as pessoas. Se o jogador é bom ou não, se vai ficar ou não, isso faz parte do jogo. Mas tem como fazer isso com respeito, com dignidade. O São Paulo, que já foi referência em tantas áreas, precisa voltar a ser exemplo também nisso. A impressão que dá é que o clube hoje está sem comando claro. Um diz uma coisa, outro diz outra. E aí as decisões ficam esquisitas, contraditórias. Como foi com o Juan? Teve técnico que gostava dele, teve dirigente que descartou. E no meio desse tiroteio, quem paga o pato? O jogador, claro. E a torcida? Porque a gente queria ver mais, queria saber o que ele podia entregar. E agora, não vai dar mais. Acabou. Saiu. E o pior, saiu com silêncio, com frieza, com desinteresse. Isso machuca. O São Paulo precisa se olhar no espelho. Ver que está falhando na comunicação, no trato, na clareza. E precisa urgente mudar esse roteiro. O torcedor está cansado de ser tratado como otário. A gente ama esse clube, a gente sofre por esse clube. Mas não dá para aceitar que decisões assim passem como se fossem nada. Como se o São Paulo fosse uma empresa qualquer, dispensando funcionário. Aqui é futebol. Aqui é paixão. Aqui é história. O Juan pode não ter sido um craque, mas ele merecia mais. Merecia uma chance real. Merecia respeito. E a gente também. O torcedor merece saber o que acontece. Merece ser parte do processo. Não dá mais para aceitar essa gestão distante, fria, sem empatia. Isso mata a conexão com a arquibancada, com a alma do clube. E sem alma, o futebol perde sentido. A diretoria precisa entender que cada jogador que sai diz algo sobre o clube. E do jeito que o Juan saiu, o que se diz é ruim. É negativo. É triste. A imagem que fica é de desorganização, de desprezo, de um clube perdido em suas próprias escolhas. E isso, meus amigos, não é o São Paulo que a gente aprendeu a amar. Não é o tricolor que encantou o Brasil. Isso aí é outra coisa, e precisa mudar já. A saída do Juan não vai mudar o rumo da temporada. Não vai impactar diretamente no próximo jogo. Mas é simbólica. Mostra como o clube trata seus ativos. Mostra como o bastidor está desarrumado. E isso é o tipo de coisa que, somado, vira crise. Porque uma saída mal feita aqui, um contrato mal negociado ali, uma comunicação falha acolá, isso tudo vira uma bola de neve. E a gente já viu isso acontecer antes. Não pode continuar. O torcedor do São Paulo é exigente. E com razão. A gente viu o auge.
A gente sabe o que é ser referência. Por isso a dor é maior quando vê essa cena se repetindo. A gente quer um clube forte, respeitado, transparente. Que não trate o jogador como mercadoria, nem a torcida como estatística. Que saiba se comunicar, que valorize cada nome que veste essa camisa. Porque vestir a camisa do São Paulo, gente, é honra. É história. É peso. E é por isso que a saída do Juan incomoda. Não é só pelo jogador. É pelo que representa. É pelo que expõe. É pelo que escâncara. Um clube que não sabe se despedir, não sabe se explicar, não sabe ouvir. Isso é muito grave. Muito mesmo. E precisa ser falado. Precisa ser cobrado. Não dá para fingir que tá tudo bem. Juan se vai. E com ele, vai mais um pedaço da esperança de um São Paulo mais humano, mais próximo da sua torcida. Vai o exemplo de mais uma situação mal resolvida, mal conduzida. E a gente segue aqui, esperando. Esperando que um dia, alguém dentro do clube enxergue o que tá errado. E mude. Porque a gente merece mais. O São Paulo merece mais. Muito mais. Antes de seguir para a próxima notícia, nos ajude se inscrevendo no canal e deixando o like para ficar por dentro de todas as novidades do nosso São Paulo. Agora vamos para a notícia. E aí, torcedor são paulino, você não vai acreditar na cena que mexeu com os bastidores do tricolor nesta semana. Uma mensagem inesperada, vinda de um personagem improvável, acendeu ainda mais a esperança da torcida com o futuro do São Paulo. Quem poderia imaginar que justamente Simeone, figura emblemática do futebol europeu, fosse parar para desejar sorte a Axel Witsel, o novo reforço do tricolor paulista? Pois é, essa manifestação repercutiu como uma bomba nos bastidores e entre os torcedores, e se você ainda não entendeu a dimensão disso, é melhor se acomodar porque essa história está só começando. Sim, Axel Witsel é do São Paulo. O belga, multicampeão, rodado pela elite do futebol europeu, escolheu vestir a camisa tricolor em uma decisão que pegou muitos de surpresa. E, para tornar o cenário ainda mais emblemático, veio essa inesperada manifestação de Simeone. A ligação entre os dois vem dos tempos em que Witsel jogava no Atlético de Madrid, onde Simeone, claro, comanda com mão de ferro. Eles construíram uma relação de respeito mútuo, e agora, mesmo em caminhos diferentes, esse laço se mostrou forte. A torcida são paulina, sedenta por grandes nomes e por um time que volte a competir em alto nível, não poderia ter recebido notícia melhor. Primeiro, Witsel. Agora, o aval de um dos técnicos mais vitoriosos da última década. Para quem acompanha futebol, sabe que um elogio ou uma manifestação pública de Simeone não é qualquer coisa. É sinal de que Witsel tem mesmo perfil de liderança, entrega e inteligência tática que o São Paulo tanto precisa nesse momento. E não se trata apenas de sorte, como disse Simeone. Trata-se de confiança. Trata-se de reconhecimento. Trata-se de um treinador que viu de perto o profissionalismo de Witsel e que, ao saber da sua ida ao tricolor, não hesitou em mostrar publicamente seu apoio. Essa cena viralizou entre os torcedores, que enxergaram nas palavras de Simeone um prenúncio de que Witsel pode, sim, ser o novo pilar do meio-campo são paulino. É importante lembrar que o São Paulo tem buscado jogadores com experiência, bagagem e mentalidade vencedora para reforçar o elenco. E Witsel encaixa perfeitamente nesse perfil. Volante de origem, também atua como zagueiro quando necessário. Tem leitura de jogo apurada, capacidade de liderança e, sobretudo, uma frieza que falta a muitos jogadores em momentos decisivos. É justamente essa compostura que o time precisa em campo. Simeone destacou exatamente isso em sua mensagem, a inteligência emocional de Witsel. O argentino afirmou que o belga é um dos jogadores mais profissionais com quem já trabalhou, sempre comprometido, sempre buscando evoluir. E, segundo ele, o São Paulo acertou em cheio ao contratá-lo. Esse tipo de declaração não passa despercebido. Ela reverbera no ambiente do clube, reforça a moral do jogador com os colegas e aumenta a expectativa da torcida. Desde que chegou ao Brasil, Witsel tem mantido uma postura reservada, mas já demonstrou nos treinos que está em plena forma. Sua adaptação tem sido rápida, e o fato de ter experiência em diferentes culturas e idiomas o ajuda a se integrar com facilidade. O grupo do São Paulo o recebeu de braços abertos. Um jogador que assiste às palestras táticas com atenção, que conversa com os jovens e que não economiza na entrega durante os treinos. Isso, para um time que está se reconstruindo e quer voos mais altos, é um ativo inestimável. A torcida tricolor, por sua vez, está empolgada. Nas redes sociais, as mensagens de apoio a Witsel se multiplicaram depois da declaração de Simeone. Muitos torcedores disseram que agora têm ainda mais certeza de que o belga vai dar certo no Morumbi. E não é para menos.
Quando um técnico do calibre de Simeone fala, o mundo do futebol para escutar. Witsel chegou ao São Paulo com a missão de dar estabilidade ao meio-campo, mas seu impacto vai além disso. Ele representa uma nova mentalidade dentro do clube. Uma mudança de paradigma. O São Paulo deixou de buscar apostas para trazer nomes com currículo, experiência e mentalidade vencedora. E isso começa a transformar o clima no CT da Barra Funda. Para quem acompanha de perto São Paulo, é nítido que algo está mudando. A chegada de jogadores como Witsel, aliada ao novo projeto esportivo liderado por Crespo, mostra que o clube quer mais do que apenas brigar por vaga na Libertadores. Quer títulos. Quer protagonismo. Quer resgatar a identidade vencedora que o consagrou nas décadas passadas. E nesse contexto, a figura de Witsel pode ser central. Um jogador que já disputou Copa do Mundo, Champions League e que agora se dispõe a defender um clube sul-americano com a mesma seriedade com que atuou na Europa. Isso é raro. Isso é ouro para qualquer equipe. A mensagem de Simeone, portanto, serve como um selo de aprovação. É como se o técnico argentino dissesse: São Paulo, vocês estão em boas mãos. E esse tipo de aprovação, vinda de alguém com o prestígio de Simeone, tem um peso imenso. Nos bastidores, membros da diretoria tricolor comemoraram a repercussão. Afinal, essa união simbólica entre Europa e América do Sul, entre Simeone e São Paulo, através de Witsel, é um dos pontos altos do ano até aqui. Reforça a imagem do clube internacionalmente e coloca o São Paulo em evidência. Torcedores também passaram a rever vídeos de Witsel no Atlético de Madrid, Borussia Dortmund e Zenit, revendo gols, assistências e grandes momentos. O YouTube, aliás, viu um aumento expressivo nas buscas por Witsel São Paulo nos últimos dias. Um fenômeno que mostra a força dessa contratação. Na parte tática, Witsel pode atuar como um primeiro volante, fazendo a saída de bola, ou até como terceiro zagueiro, dependendo do esquema. Sua versatilidade é uma dádiva para o elenco atual. E mais, sua liderança pode ajudar a desenvolver os mais jovens, como Pablo Maia e Luiz Gustavo, que ainda precisam de referências dentro do grupo. Simeone sabe disso. E talvez por isso tenha se sentido motivado a enviar essa mensagem. Ele conhece o valor de ter um jogador como Witsel por perto. Sabe o que ele pode entregar, não apenas em campo, mas fora dele. Um atleta que inspira, que agrega, que eleva o padrão coletivo. E esse é justamente o caminho que o São Paulo precisa trilhar. Um caminho de excelência, de exigência, de entrega máxima. Witsel, com sua bagagem e humildade, é uma espécie de maestro silencioso, desses que falam pouco, mas dizem tudo com o que fazem dentro das quatro linhas. A curiosidade da torcida agora gira em torno de sua estreia. Quando veremos Witsel com a camisa 28 do tricolor, controlando o meio-campo do Morumbi como um regente? A expectativa é alta, e Crespo parece não querer apressar as coisas, respeitando o tempo de adaptação física do jogador. Enquanto isso, os treinamentos seguem intensos, com Witsel mostrando categoria nos toques, precisão nos lançamentos e um posicionamento defensivo que impressiona até os mais céticos. É como se cada passo dele em campo fosse um lembrete de que o São Paulo pode, sim, voltar ao topo. A palavra de Simeone, nesse contexto, não é só um desejo de sorte. É uma bênção vinda do velho continente. É como se ele passasse o bastão e dissesse: agora é com vocês. Aproveitem. E nós, torcedores do tricolor, faremos isso com gosto. Ver Witsel vestindo o manto sagrado é como reviver os tempos em que o São Paulo era sinônimo de excelência internacional. É como reviver o espírito de times que enfrentaram gigantes europeus de igual para igual. E agora, com um europeu de peso ao nosso lado, esse ciclo parece recomeçar. Torcedor tricolor, se você ainda não entendeu a magnitude dessa contratação, basta olhar para as entrelinhas dessa história. Um jogador de elite escolheu o São Paulo. Um técnico lendário veio a público para abençoar essa decisão. E um clube, que há anos sonha com estabilidade e protagonismo, parece finalmente ter encontrado um novo eixo. Witsel é mais do que reforço. Ele é símbolo. Ele é a promessa de um novo ciclo. E as palavras de Simeone apenas selam essa nova era com credibilidade e esperança. A temporada ainda está em andamento, mas o São Paulo já começa a ganhar antes mesmo do apito inicial. A sintonia entre Witsel e a torcida é imediata. A cada imagem sua no CT, os comentários se enchem de esperança. A cada menção de Simeone, a fé se renova. E o Morumbi, templo de tantas glórias, já se prepara para aplaudir de pé o seu novo maestro. O São Paulo não trouxe apenas um jogador. Trouxe uma nova mentalidade. Trouxe o respeito da Europa. Trouxe uma referência técnica e moral.
E com isso, reacendeu um sonho que nunca deixou de existir: ver o tricolor novamente no topo do futebol mundial. E se Simeone está mandando sorte, é porque sabe que o desafio é grande. Mas também sabe que Witsel é grande o suficiente para enfrentá-lo. E nós, torcedores, estaremos com ele em cada passe, em cada dividida, em cada vitória. Porque agora é oficial: Axel Witsel é do São Paulo. E o mundo do futebol está prestando atenção. Apresentamos as últimas notícias do São Paulo. Inscreva-se no nosso canal e deixe seu like para continuar recebendo informações exclusivas. Não se esqueça de deixar sua opinião sobre essa notícia nos comentários. Até o próximo vídeo.